Muito bem, pessoal. Vamos para a última parte da nossa revisão de funções trigonométricas. Essa última parte vai ficar dividida em duas etapas. A primeira etapa, nós teremos uma função trigonométrica e montaremos a sua representação gráfica. Numa segunda etapa, teremos a sua representação gráfica e vamos escrever a função geradora dessa representação gráfica. Ok? Muito bem. Só que nós não usaremos o método tradicional de construir uma tabelinha, colocar valores para x do domínio, encontrar valores para y e marcar os pontos. Porque nesse caso específico pode ser muito trabalhoso e ainda não gerar um bom resultado. Então, a gente vai usar o conceito dos parâmetros, que são aqueles termos A, B, C e D, que modificam a função padrão. Certo? Muito bem. E a gente sempre começa assim, ó. Função padrão, y igual a seno de x, que a gente rapidamente faz. Eu já deixei pronto aqui, não. O período é 2π, como é a função seno, começa e vai até 1, depois até o menos 1. E passa justamente no meio, né? A curva tem uma certa simetria, né? Ó. 0 é π, depois π é 2π. Ok. Para construir o gráfico, a gente vai fazer a análise dos parâmetros sempre de dentro para fora. E depois, na hora de construir a função, a gente vai fazer de fora para dentro. Tá? É só uma questão para se organizar, ok? Não é uma regra específica. Mas fica mais fácil de construir passo a passo, no caso gráfico, quando a gente começa de dentro para fora, ok? Então, beleza. Vamos começar de dentro para fora. O que tem de especial aqui, de acréscimo? Olha, nós temos o termo C. Né? Comparando a nossa função G com a função genérica, nós temos o C aqui, que vai valer meio, e temos o A, que vale menos 2. O B, que está aqui, é 1, certo? Que não muda da função padrão. A amplitude vai continuar 1, como a gente está vendo aqui, amplitude 1, ó, tá? 1 para cima, 1 para baixo. E o D, que dá o deslocamento na horizontal, ou contribui nesse sentido, né? Não está aparecendo, então a gente não se preocupa. Então, o passo 2 vai ser trabalhar com o termo C. E o termo C aparece no período e interfere no período dessa função. E eu já destaquei aqui ó, em verdinho a fórmula que o período para qualquer função seno e cosseno é 2π sobre o módulo de C. Então vamos nessa. Vamos acrescentar aqui, ó. 2π, essa é a formulazinha. Quem é o C nessa função? O C é meio. Então vamos colocar meio aqui. Ok? Como é que fica um número dividido por uma fração? A gente pode fazer aqui, ó. É esse número que está em cima, vezes a fração de baixo invertida. Então, desses dois, aqui até poderia colocar, né, pessoal? 1 ali, né? Não é necessário. Então, temos que o período é igual a 4π. O que isso significa? A função padrão, o período é 2π. Ó, 0 até 2π. E essa função aqui, o período vai ser 4π. Muito bem. Se o período é 4π, significa que essa curva vai ser esticada do zero, vamos marcar aqui, até o 4π. Como a gente sabe que na função seno, vamos dizer assim, essa barriga para cima e a barriga para baixo, elas têm o mesmo comprimento, então se eu dizer 4π, a divisão vai ser bem no 2π. E a gente sabe que o C só interfere nisso. Ok? Então, a amplitude não mudou. Então, a função continua subindo até o 1, ó, bem no meio do 0 a 2π, e descendo até o menos 1, exatamente no meio do 2 e o 4, 3. Agora é só dar uma caprichadinha para desenhar a curva, olha só. Tem que dar uma viradinha aqui para poder facilitar. Não ficou muito bem o desenho, ó, né, mas não é também a parte final do problema. Então, o que a gente viu? A gente esticou a função de 2π para 4π, porque a gente tem o C aparecendo como valor meio. Ok? Então, o gráfico da parte 2 aqui está, seno de x sobre 2. Esta não é a função que está lá. E agora a gente vai para a última parte, né, que é justamente acrescentar nessa função o termo A. O A ele aparece na forma de deslocamento vertical e corresponde justamente ao valor que está lá, que é menos 2. Então, posso até escrever aqui, o deslocamento vertical é
Menos 2. Se ele é menos 2, ele é para baixo. Então, esta função que nós temos aqui, ó, que já está se aproximando da função final, ela tem a linha de centro no zero do y. Se o deslocamento vertical é menos 2, essa linha de centro vai passar a ser no menos 2. E eu já tracei ela aqui, para facilitar. Ó. Suavemente a linha verde. E é só isso que vai mudar. O resto permanece tudo igual. Então ela vai do 0x até o 4π, que ela está lá em cima. Ó. Então o centro dela vai ser justamente no 2π. E ela sobe em relação a essa linha central, um para cima, um para baixo. Em relação a essa linha central, um para cima. E ela desce um para baixo. E a mesma curva que está lá, só que a linha central dela não é mais 0. Ela desceu, deslocamento vertical, 2 unidades, menos 2. Então vamos lá. Como esse é o gráfico final, vou dar uma viradinha aqui para desenhar um pouquinho melhor. Aí está. Vou virar um pouquinho. Deixar na tela para todo mundo ver. Ó. Certo? Vou ligar aqui. E essa última curva, olha lá. Ó. Aí está. Esta é a função g de x. No terceiro passo eu já cheguei à conclusão que é exatamente a que foi pedida. Certo? É claro, pessoal, que a gente só desenha um período. Né? Você sabe que ela continua para cá, continua para lá. A gente representa assim só para saber que ela continua porque o domínio é real, embora o domínio não tenha sido dito. Se você quiser melhorar um pouco essa representação, você pode acrescentar algumas linhas, né? Para indicar em relação à linha central aqui, ó. Opa, onde está aparecendo, certo? Lembrando que vai lá, ó. Tá? Lembrando que vai lá. Ok? Muito bem. Vamos para um outro exemplo. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, como ficou, né? Afirmar bem a situação. Tá aí, ó. Esta função foi aquela solicitada lá em cima, que está escrito aqui. Certo? Aí, ó. Vamos para mais um exemplo. Agora temos um exemplo com mais termos, né? Temos mais termos aparecendo, vejam só. Então ela vai solicitar que a gente faça alguns passinhos a mais também. Muito bem. Quando é a parte gráfica, a gente vai fazer de dentro para fora. De dentro que a gente fala, né? Essa parte interna aqui, ó, do parênteses, de dentro para fora. Tá? Depois, quando a gente for construir a função, a gente vai de fora para dentro. Muito bem, vamos usar o conceito de parâmetros. Primeiro passo, a função padrão não tem conversa. Né? E a gente sabe, ó, atente que aqui está a linha central do eixo x. Né? Aqui está a linha do eixo x. Vamos lá então, vai de 0 a 2π. O espaço aqui já está predeterminado exatamente para o tamanho da nossa função. E aqui é a parte central. Ela vai subir para uma unidade e vai descer para uma unidade. Então, ó, ali está a nossa funçãozinha. Certo? A posição que eu estou aqui não é muito boa para desenhar, mas vamos lá. Opa, aí está. Ó. Certo? Desenhamos um período da função padrão. No exercício anterior, ela já estava pronta. Vamos agora para o segundo passo. E a gente vai começar com a parte interna. Na parte interna, a gente começa com C. Eu escrevi a função genérica aqui, ó, para a gente comparar. Ó. O A vai valer 1, o B vai valer menos 2, o C vai valer 2 e o D vai valer menos π. Certo? Desses aqui os valores que aqui estão. Como a gente vai fazer a parte interna, começamos com o período. Por quê? O período que envolve a letra C, o coeficiente C. Então, igual, vamos lá, eu tenho 2π sobre o C vale 2. Então, nós acabamos de descobrir que o período dessa função é π. Certo? O período é π. Se o período é π, na original nós temos 2π. Significa que ela foi contraída. Então vamos lá. Ó. Período da original 2π, agora novo período dessa função que está aqui. Ó. Certo? Só estou analisando o C agora. Ó. Tá? Só estou analisando o C. Essa função aqui que a gente vai fazer o gráfico. Vamos lá então. Período π, então ela vai sair do 0 e vai só até o π. Como a gente sabe que tem uma divisão bem no meio, aqui está. E ela continua indo até o 1 e menos 1, porque a única coisa que mudou foi o período.
Então, ela continua indo até o 1, bem no meio, e até o menos 1, bem no meio. Certo? Vamos fazer o desenho da função agora. Olha lá. Ó. Sobe e desce, opa, dá uma trotadinha. Aí está. Essa função tem as outras todas características iguais, com exceção do período, que ficou mais comprimido, π. Muito bem, já fizemos o C. Agora vamos para o D. Agora a gente vai montar essa função. Notem que nós estamos acrescentando peça a peça. Ó. Aqui acrescentamos o C, agora vamos acrescentar o D. E o D está envolvido em quem? Deslocamento horizontal. E por que a gente fez o C primeiro? Porque agora a gente já precisa dele. Então, quem é o D nessa expressão? Ó, é o menos π. Com esse menos da fórmula, já vou colocar direto aqui, ó, positivo, certo? Dividido por o C que a gente já tem. Certo? Que é 2. Ou melhor, eu tinha dito que a gente havia calculado C, não, a gente havia calculado o período, né? Opa, vamos lá. Beleza. Muito bem. Agora que já temos o deslocamento horizontal, vamos construir o gráfico dessa funçãozinha que está aqui. Ó, e a gente sempre se baseia na anterior. Certo? Então, daqui para cá, o que mudou? Acrescentamos o deslocamento horizontal. E ele é π sobre 2. Significa o quê? Que é essa figura deslocada π sobre 2. Como é positivo, né? Esse menos com menos da forma ficou mais. Para a direita, π sobre 2. Ó, aqui é 0,5π, que é a mesma coisa que meio π, que é π sobre 2. Então, o gráfico vai começar aqui. Deslocamento para a direita. E, ó, e ele tem π de período, certo? Então, como as escalas aqui estão todas iguais, né, ó, são 2 quadradinhos desse. Então, aqui, aqui e aqui. Muito bem, aqui é a parte central e agora a figura é a mesma que está lá. Tá? Vamos subir até no meio aqui e até embaixo aqui. Eu só estou reproduzindo aquela figura. Não ficou muito boa que eu estou na posição ruim aqui para desenhar, tá? Mas, ó, aí está. O que aconteceu dessa para essa? Dei o deslocamento horizontal de π sobre 2, como é positivo para a direita. Ok? Muito bem. Agora, o que falta? Já fizemos a parte interna aqui do arco, né? Fizemos primeiro o C, que usamos o C para calcular o período. Né? Sem querer, eu acho que eu falei que a gente calculou o C, não, a gente calculou o período, certo? Período. E agora nós vamos acrescentar esse termo aqui, ó, que é o B, certo? O que o B envolve? O B envolve a amplitude, que é o módulo dele. Então, eu já vou colocar o resultado aqui do lado, ó. Que é simplesmente o módulo de B, como ele é positivo, é 2. O que ele vai fazer com a função amplitude? Ele vai pegar esse gráfico aqui, que daqui para cá nós só acrescentamos 2, tá vendo? E vai mexer na amplitude, que é na direção Y. Lembrando, olha só, pessoal, que o C e o D, eles mexem o gráfico na direção X. E o A e o B mexem no gráfico na direção Y. Ok? Então agora estamos aqui, ó. Então ele está na mesma posição aqui. Vou marcar os pontinhos certinho aqui, ó. Ok? A diferença é que agora a amplitude é 2. Então, em vez de ir até 1, ele vai ir até o 2. Em vez de descer até o menos 1, ele vai descer até o menos 2. Então, agora vamos lá. Vamos desenhar esse gráfico aqui, ó. Tá? Você pode fazer com mais capricho, né? Fazer com grafite para depois ajustar ele direitinho, tá? Eu estou fazendo direto aqui. Então, não vai ter aquele acabamento que a gente gostaria. Certo? Mas faz com grafite certinho. Depois você passa a caneta para ficar legal. Faz com grafite mais fraquinho, né? Aí está, ó. Esse gráfico tem as mesmas características desse aqui, com exceção da amplitude, que agora é 2. E esse foi o passo 4. Agora vamos para este passo aqui, que poderia ser feito junto, ó. Porque, na verdade, eu peguei o módulo de B, né? E o B, se vocês olharem, é menos 2. E o módulo de menos 2 é 2. Mas nós queremos o gráfico com esse menos. O que o menos faz? Ele só inverte a posição dessas duas barrigas, vamos dizer assim. E eu poderia ter feito isso diretamente. Mas como o objetivo aqui é questão didática, né? Então nós vamos montar ali na mesma posição. Aqui, aqui e aqui. E como é menos, tudo que é positivo vira negativo, tudo que é negativo vira positivo. Então esse ponto aqui
vai cair para baixo. E esse ponto que está embaixo vai lá para cima. É só o menos que estamos tratando agora. Pode ver que não tem fórmula nada associado. Ok? Tem que ficar ligado nisso aí. Então aqui está o gráfico. Ó. Lembrando que a gente está desenhando só um período. Porque os outros todos são todos repetidos. Aí está. E o que falta agora? Falta o último termo, que é o passo 6, que vai ser o deslocamento vertical, determinado pelo A, que é 1. Certo? Que é 1. Então, vou colocar aqui o deslocamento vertical, que é igual a A, que é igual a 1. Se esse 1 é positivo, significa o quê? Que eu vou deslocar de forma vertical uma unidade. Se é positivo, é para cima. Então, a linha central, agora a gente compara esse para esse. A gente não vai olhar nos anteriores, né? Ó, daqui para cá a gente só acrescentou 1. E notem que isso aqui já é a função pedida. F de x. Certo? Então, daqui para cá, dessa função para essa, a gente só acrescentou 1 aqui na frente. Então, a linha central desse gráfico, ó, a gente não destacou tanto o eixo x aqui para não carregar muito o visual, né? Ela é isso aqui, ó. Certo? Então, como ele ganha 1 aqui no deslocamento vertical, essa linha central passa para cá. Então, eu desenhei ela aqui, tá vendo? Ó? Uma linha traço-ponto, né? Não faz uma linha grossa, faz uma linha suave, né? Tracejada, traço-ponto. Que agora é essa linha de centro partido aqui para cá. Então, os outros detalhes são todos na mesma posição. Ó, 0,5π, aqui está, π e 1,5π. Ele vai descer aqui, ó, 2 unidades, então, uma vai descer 2 unidades bem aqui no meio. E aqui ele vai subir 2 unidades, ó, 2 unidades até aqui. Certo? Agora é só traçar esse gráfico que aí está. Agora nós vamos tentar fazer um pouquinho melhor, porque é a representação final que interessa. Muito bem. Vale a pena dar um detalhezinho aqui, ó. Dar uma esticadinha, né? Botar um lancezinho aí. Para qualquer um que observar aqui, sabe que ele segue porque o domínio é real, embora não tenha sido dito no nosso problema em questão. Porque quando não se diz o domínio, você considera o máximo que dá. A gente considera os reais. Você pode acrescentar agora umas linhas tracejadas aqui, né? Caso você queira posicionar ele melhor, né? No sistema de coordenadas, essa eu não vou fazer. E notem, pessoal, que o eixo X, ó, né? Ele está aqui, ó. Certo? E o eixo Y está aqui, como todos os outros casos. Tá? Só destacar esse detalhezinho. Beleza? Muito bem, fizemos mais um exemplo. Partimos da função, montamos a função padrão e passo a passo a gente foi construindo cada um dos parâmetros até chegar na função final. Começamos de dentro para fora. Fizemos C e D, trabalha no eixo X, e depois B e A, que trabalha no eixo Y. Certo? Aí está. E agora, então, vamos para os exemplos que vão fazer o caminho contrário. Vamos partir do gráfico para a função. Certo? Do gráfico para a função. Muito bem. Já deixei algumas coisinhas prontas aqui para a gente ganhar um tempinho na construção, no nosso processo, na construção da função. E agora vamos lá. Nesse caso, a gente vai fazer ao contrário. Vamos começar de fora, dos termos de fora, A e B, para dentro. Ok? Muito bem. Vejam só, pessoal. Lembrando essas flechinhas só para indicar, né, que o A e B trabalham com características na vertical e o C e D na horizontal. E aqui nós temos um período só desenhado. Como não tem bolinha na ponta, né, a gente sabe que esse gráfico continua. Como não tem bolinha na ponta, a gente, nesse outro exemplo que está aqui embaixo, ó, como não tem bolinha na ponta, a gente sabe que ele continua. Porque se esse gráfico parece aqui, tem a obrigação de ter uma bolinha parando. Mas a gente desenha um período só, porque sabe que o resto é igual, é cíclico, né? Tá? A função é periódica. Muito bem, vamos lá. O que nós temos aqui? Determine a função geradora desse gráfico que aí está.
Vamos começar. As fórmulas estão todas em verdes, tá? Todas em verde aqui já para facilitar o nosso processo e ajudar até na memorização delas. Primeiro passo, deslocamento vertical. É bem fácil de ver. O gráfico tem que ter uma linha central, e essa linha central, se estiver em cima do eixo X, não teve deslocamento vertical. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Como é que eu sei que essa linha aqui é a linha central? Eu olho o gráfico. De baixo para cima ele vai até 1, né, da linha aqui central do X vai até 1, e para baixo vai até menos 1. Então ele tem 1 para cima ou para baixo. Essa aqui realmente é a linha central dele. Então o deslocamento vertical, nesse caso aqui, é quanto? É 0. Certo? É 0. E agora nós temos amplitude. Notem, pessoal, que eu escrevi a função genérica aqui, ó, mas agora ela está com cosseno. Por que está com cosseno? Porque esse gráfico aqui ele tem o formato de C virado para cima, né? Formatinho de C. Então a gente opta para usar para cosseno. Ele tem um ciclo aqui, ó, né? Um período de cosseno. Se você não quisesse usar cosseno, quisesse usar seno, você ia desprezar essa parte aqui. E se você olhar aqui, ó, agora ia completar senoide, tá vendo? Só que você tem que completar a parte que aqui está. E aí você vai perceber também que ela começou com a barriga para baixo, não para cima, como é tradicional, né? Ok? Mas é possível também montar ela com seno, sem problema nenhum. Tanto é que depois teremos a resposta aqui com a versão do seno. Tá? Mas como estava o C pronto ali, tem um período completinho de função cosseno, a gente mantém e vai para o cosseno. Sem problema nenhum. Se quiser, no final dá inclusive para converter. Ok? Muito bem. Amplitude. Olha só, eu tenho um para cima e um para baixo. Né? Garantindo que o A é 0 mesmo, porque a linha central está aqui. Então, amplitude 1. Que a amplitude também é a distância entre o ponto máximo e o ponto mínimo, dividida por 2. 1 mais 1, 2 dividido por 2, 1. Ou você pega, né, uma onda aqui e mede só a altura dela de um lado, né, de uma barriga só, vamos dizer assim. Ok? Então já temos os valores externos aqui, agora vamos lá para dentro. Para calcular lá dentro, encontrar o C, agora ao contrário, a gente tem que ter o período. E o período a gente pode ver graficamente. Como que faz? É esse comprimento aqui, ó. Se ele tivesse saindo da origem, né, a gente já saberia qual é o período, mas ele não está. Então o que a gente faz? Calcula a distância entre o ponto final, que está mais à direita, que é o maior, entre o ponto inicial, que está à esquerda, que é o menor. Então vejam só aqui, 4,5 π. Então vamos lá. Ó. Ponto final menos o ponto inicial. 1,5 π. Certo? Ó, ponto final menos ponto inicial. Opa, ponto final está ok. Ponto inicial está marcado o eixo Y, menos 1,5. Tá? Está um pouco pequeno para vocês verem aí, ó. Mas é menos, porque aqui está o eixo Y. Menos com esse menos mais, vai ficar 4,5. Com 1,5 vai ficar 6. Isso é igual a quê? A 6 π. Esse é o período da função que você está vendo aí. Então, em relação à função padrão, ela deu uma esticadinha, né? Porque a função padrão é 2π. Agora nós podemos colocar aqui, ó, o período, certo? Temos que é 6π, porque estava no gráfico, né? Estava no gráfico. Então aqui temos 2π dividido pelo... A gente vai tirar o módulo, porque esse módulo daria duas respostas, né? As duas respostas que a gente encontrar seriam uma positiva e outra negativa. A gente vai pegar só a positiva. Se pegar a negativa também dá certo, ela vai interferir no D depois. E vocês vão ver que o resultado final é diferente, tem os sinais trocados, mas o gráfico é o mesmo. Então a gente pega a positiva que fica mais fácil, né? Melhor ter o C positivo aqui, mas eu teria duas hipóteses. Tá? E as duas estariam corretas, sem problema nenhum. Vamos para a resolução então aqui. Olha só, passando C para cá, passando 6π dividindo, eu já vou colocar o resultado direto para a gente ganhar um espacinho e um tempinho. Certo? O C vai lá para cima, multiplicando, e o 6π vem dividindo. Eu já posso até fazer isso, ó. O π com π vai cortar, e vai ficar 2/6, que é a mesma coisa que 1/3. Ok? Já temos o C. E a gente precisa calcular o C antes, para poder calcular o deslocamento horizontal que vai precisar do C. Muito bem. Vamos agora ver o deslocamento horizontal. Até vamos destacar aqui o C. Vamos destacar o C. Tá? Muito bem. Destacamos o C. Vejam só, horizontal, que deslocamento seria? Nesse sentido, né? Essa curva aqui, que é uma curva cosseno,
A curva padrão começa onde? Ela começa no zero aqui em cima, certo? Ela começa aqui, ó, a partir do zero no eixo X. Então essa não começa, ela está deslocada. Então a gente sabe o deslocamento horizontal dela. Ela está para cá, ó. Ela devia começar aqui em cima, a curva cosseno, né? Devia começar do 1, assim como a seno começa do zero aqui subindo. E ela está para cá deslocada, ela começa em menos 1,5. Esse é o seu deslocamento horizontal, certo? O deslocamento é menos 1,5 π, não esqueçam. Tá? Podia estar na forma fracionária aqui também, tá? Então estaria 3π sobre 2 negativo. Certo? Bom, o D nós temos interesse em calcular, para montar a função, e o C a gente já tem que é 1/3. Legal? Portanto, eu vou resumir aqui por causa do espaço e por causa do nosso tempo. D igual, olha só, 1/3 vai passar para lá multiplicando, então, na verdade, vai ficar 1,5 dividido por 3, que vai ficar 0,5. Menos com menos vai ficar mais, a gente multiplica por menos 1, vai ficar 0,5 π. 0,5 π a gente pode escrever meio π. Ou então, simplesmente, π sobre 2. Aqui está o D. Achamos A, B, C e D, já podemos escrever a função. Certo? Muito bem. Vou escrever aqui do lado para a gente comparar com a resposta que já está aqui escrita. Y é igual a mais B, a gente escolheu o cosseno, de CX mais D. Certo? Vou destacar ela aqui. Ficou meio perto do resto que estava ali. E vamos ver agora. Vejam só, o A, a gente sabia que era 0, então ele não vai aparecer. O B é 1, então B vezes cosseno, não precisa escrever, porque 1 vezes cosseno fica cosseno. Não precisa aparecer. Então, cosseno, o C, 1/3, ó, cosseno 1/3 de x, mais o D, π sobre 2. Aí está. Esta é a função geradora por quadro. Lembram que a gente viu que a diferença de uma função cosseno para a função seno é a posição dela começa, porque a onda, né, a senoide é a mesma para as duas. Então, e essa defasagem é π sobre 2. Se a gente tirar esse π sobre 2 aqui, ó, dá a função seno. Tá vendo? Sobre π sobre 2. Mas por que aqui tem o menos? Ah, porque aí a barriga da seno é para baixo, tá vendo? Ela começa para cima. Aí tem que colocar o menos aqui na frente do seno. Ok? Aí está a função geradora desse gráfico. E agora você pode conferir, né? Pode usar um software de matemática para conferir o gráfico, tá? Ou até verificar aqui, fazer os testes e montar o gráfico dessa função. Ok? Muito bem, vamos para o segundo exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Escreva a função trigonométrica que representa o gráfico dado a seguir, que agora é este que temos aqui. Novamente, pessoal, é um C, só que é um C virado para baixo. Então a gente vai usar cosseno de novo. Ah, podia fazer diferente usar seno? Poderia. Vamos supor, se eu quisesse usar seno, era só tirar essa parte aqui. Ó, aí nós teríamos uma senoide aqui, ó, era só completar. E até seria bem possível nesse caso, pessoal, porque cabe completar essa curvinha aqui, ó. Se a gente completar ela aqui, ó, você vai perceber que funciona uma senoide completinha. E a gente tem certeza que esse espaço é esse, porque essa curva que falta aqui é uma réplica dessa. E aí você poderia fazer por seno. Ok? Já que estamos aqui, vamos usar cosseno, porque a curvinha já está ali no C. Só que ela está virada para baixo. A gente já sabe que esse B aqui vai ser negativo. Enfim, vamos passo a passo. Começando de fora para dentro, porque queremos escrever a função. O A, deslocamento vertical. Opa, temos deslocamento vertical. A curva tradicional de seno e cosseno, ela tem a linha central aqui, ó, no eixo X. E essa não tem. Então, como a gente descobre a linha central? Bom, a linha central divide o gráfico em quantidades iguais para cima e para baixo. Então, ó, aqui, ó, desse ponto aqui, nós temos 1, 2, 3 para cima, 1, 2, 3 para baixo. Ou você analisa, pega o máximo e o mínimo, ó, 7 menos 1, 6. Ela tem 6, né? Dividido por 2, 3. Então, é 3 para cima, 3 para baixo. Então, vamos passar uma linha aqui, ó, para ficar bem claro, ó, tá?
essa vai ser a linha central. Tá? Vai ser a linha central da minha função. Ok? Ficar bem destacado aqui para a gente não se perder. Muito bem. Tá? Está aí a nossa linha central. Agora nós podemos determinar o deslocamento vertical. Ó, de novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Então o deslocamento vertical é quanto saiu essa linha daqui até lá. O deslocamento vertical é de 4 unidades. Certo? As formulazinhas tudo em verde já, para agilizar nosso processo. Amplitude. Amplitude é a altura dessa onda aqui, né? Ou a parte de baixo. Então, ó, 1, 2, 3. Amplitude 3. Em módulo, né, pessoal? Porque amplitude é uma distância. Podia ser aqui também, ó. 1, 2, 3. Ok? Ou você pega a distância total de cima até baixo. 7 menos 1, 6, divide por 2. Agora vamos para o período. Ponto final menos ponto inicial. 2,5 π. Notem que aqui os coeficientes do π, né, foram todos colocados com decimais, não tem problema nenhum, né? Menos 0,5 π, que é π sobre 2, né? Menos 0,5 π. O que nós temos? 2,5 menos meio. Acabamos de ver que o período é 2π. Olha, é o período padrão. Né? Período padrão da função cosseno. Então, agora que nós temos o período, posso botar o 2π aqui, igual a 2π, dividido pelo módulo de C, que a gente vai deixar C mesmo. Lembrando que poderia ter dois valores de C, um positivo e negativo, a gente opta por ficar positivo, que fica melhor a expressão. Se quiser optar pelo negativo, esse negativo vai ser usado aqui também. Tá? Então vai inverter os sinais dos valores que ficam aqui dentro, mas tudo certo, funciona igual. Tá? Muito bem. Esse C passa para cá multiplicando e esse passa dividindo. Então eu já vou colocar. Nós temos que o C vai valer 1. Certo? Se quiser fazer um grau aqui, né? Vai cancelar esse cara com esse cara aqui. E tá tudo certo. Ele vai vir aqui para baixo. Muito bem. Finalmente agora falta o deslocamento horizontal. Essa curva deveria começar aonde? Ela deveria começar juntinha do eixo Y, um gráfico de cosseno, né? Só que não começa. Ela tem um deslocamento de 0,5 π. Positivo porque dá para a direita. Ok? Então o deslocamento horizontal a gente já sabe. 0,5 π. Igual ao D, que é nosso interesse, para botar na função, e o C, que a gente descobriu, calculou 1. Logo, temos que o D é igual a, multiplica por menos 1, menos vai para lá. Em vez de escrever 0,5, eu vou escrever menos π sobre 2, que é muito mais elegante e é absolutamente a mesma coisa. E já estamos chegando lá. Vamos escrever agora a função geradora. Ó, a resposta já está aqui. Né? Eu vou escrever aqui embaixo e a gente vai completando os termos, tá? Y igual. Quem é o A que descobrimos? 4. Agora que temos que tomar um cuidado. Por quê? Porque a curva está com a boca virada para baixo e a gente sabe que da função cosseno ela está virada para cima. Então esse B aqui tem que ter o sinal negativo. Ah, aqui tem que ter um cuidado. Porque a amplitude trata só dessa altura, né? Então, vamos menos 3 cosseno. E agora sim, quanto que temos de C? O C vale 1. Então, 1 vezes x podemos deixar somente x, menos π sobre 2, que é o D. Menos π sobre 2, que é o D. Aí está a função que constrói esse gráfico que vocês estão vendo aí. E ela está aqui embaixo, ó. 4 menos 3 cosseno, x menos π sobre 2. Aqui está ela. Certo? Aí está ela. Está escrito aqui do lado também. E ela poderia ser cosseno, ó. Você tiraria esse lado aqui, né? E vejam que cosseno teria mais aqui na frente, porque no seno, ó, a curvatura dela, a primeira barriga para cima está ok. Só teria a diferença de menos π aqui para π sobre 2, por causa daquela defasagem que nós temos de uma função para outra. Certo? Olha que beleza. Tá? É só seguir os passinhos, pessoal. As formulazinhas estão destacadas em verde.
Você vai olhando o gráfico, vai tirando as informações, vai preenchendo e você acha todos os termos, o A, o B, o C e o D. Atenção especial, para o menos aqui, porque a curvatura da função cosseno está invertida com relação ao cosseno padrão, tá? Sempre comparando com o cosseno padrão. Certo? Tá aí, pessoal, né? Primeiro exemplo, também feito. Né? Tem um pouco menos de termos, porque tem menos deslocamento. Tá? Tem uns valores padrão aqui. E aqui está o nosso segundo exemplo. Assistam todas as aulas, revise se for preciso, faça os exercícios, anote as dúvidas, tire as dúvidas na medida do possível. E é isso, pessoal. Bom estudo e a gente se vê em breve. Valeu!